como ganhar tempo durante a prova do Enem. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thay, eu falo de assuntos acadêmicos de modo geral. Inclusive eu vou deixar para vocês um card com dicas de estratégias que eu utilizei para acertar 41 questões de humanas no Enem 2019. Bom, gente, está faltando menos de uma semana para a primeira prova do Enem, né, 2020, que será a prova de humanas e de linguagens. E muita gente queixa de não dar tempo de fazer a prova toda, de ler tudo, de resolver as questões com calma. Bom, isso também é treinamento e exige que você tenha essa habilidade. A prova do Enem é como se fosse uma maratona. Ela exige várias habilidades do participante e você tem que ter um conjunto dessas habilidades para você ir bem no Enem. Não basta você saber o conteúdo ou você conseguir ter um bom raciocínio lógico. É preciso você ter um conjunto de habilidades. E pensando nisso, eu resolvi trazer para vocês algumas dicas para você conseguir resolver a prova do Enem com tempo útil, para você não perder tempo ou até mesmo ganhar tempo durante a prova. Antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que é muito importante você treinar a resolução de questões resolvendo a prova do Enem dos anos anteriores com o cronômetro, exatamente com o tempo que você utilizaria por questões do Enem. Ano passado eu fazia assim, eu pegava as 90 questões de um caderno de questão e dividia pelo tempo que eu tinha. No caso de humanos, você deve descontar 1 hora para fazer a prova de redação e aí você vai pegar esse tempo, dividir pelo número de questões que você vai achar uma quantidade de minutagem. Eu utilizava, acho que era 2 minutos ou 3 minutos, se eu não me engano, para resolver as questões e colocava o cronômetro. Assim que acabava o cronômetro apitava, aquela questão já estava encerrada. Então eu fui treinando assim e eu consegui ganhar tempo na hora de fazer a prova. É claro que eu não terminei a prova muito tempo antes de entregar, mas eu consegui terminar no horário e fazer a prova com paciência, se é que isso é possível. A primeira dica que eu dou é para você começar a resolver a prova do Enem para as questões que você considera fácil. Se você tem facilidade em humanas ou se você tem facilidade em linguagens, comece pela matéria que você considera fácil. Lembrando que a prova de redação, ela vale 1000 pontos. Então não é interessante que você faça a prova de redação por último. Por quê? Porque você vai estar com o cérebro já cansado para você fazer a prova. Você pode ter erros de ortografia, errar, rasurar a prova, esquecer alguma coisa, algum ponto relevante. Então nunca deixe a prova de redação por último. Mesmo que você não tenha facilidade com a prova de redação, procure fazer ela ou no início da prova, né? Ou no meio da prova, depois que você resolver as 45 questões, você já vai direto para a prova de redação. Outra dica importante comece pelo enunciado da questão. Nunca vá ler o texto para depois ler o enunciado. Quando você lê o enunciado da questão, talvez seja uma questão conteudista e não precise do texto. Ou ainda você vai ter um redirecionamento para você ler o texto já pensando naquela pergunta. Pensando nisso, já tem outra dica para você. Quando você estiver lendo o texto, sublinhe o mais importante. Independente de ser questões de humanas ou questões de exatas, você deve sublinhar, mas não é para sublinhar todos os textos do Enem não, tá? É para sublinhar o que é importante, ou um dado, ou um fato. Vai sublinhando tudo que você considera importante durante a leitura. Porque caso você se perca ou você precise voltar no texto, você já tem ali um direcionamento do que é importante de acordo com o que está sendo pedido naquela questão. Outra dica é que você entenda as questões do Enem. Muita gente vai responder a questão sem nem mesmo entender o que está se perguntando. Como que você vai responder? Provavelmente você vai ficar meio perdido no meio do caminho e vai ter que ler o texto novamente. Outra dica que eu já dou, já puxando o gancho dessa questão se você não conseguiu resolver a questão, se é uma questão complexa, se você leu 2 vezes, deu um bug no seu cérebro, não vai ficar insistindo nessa questão. Outra coisa, não volte atrás em questões para conferir se estava correto. O maior erro das pessoas é voltar atrás. Então talvez ela poderia ter acertado uma questão fácil, que está lá na frente, ela vai deixar de acertar essa questão. Por quê? Porque ela vai voltar lá atrás para ficar remoendo uma questão que talvez ela viu o conteúdo e talvez ela ache que vai acertar. Então, se já foi a vez daquela, deixa para lá. Ou certo ou errado, vamos para as próximas questões, porque talvez você vai encontrar a questão super fácil e que vai responder em menos de 2 minutos essa questão. Então não fique remoendo questões, que você ganhe tempo durante a prova do Enem. E todas as questões que você pular, rasure ela,
coloca um X grandão, coloca uma letra grandona para você voltar nela, porque senão, na hora de passar no gabarito, lá faltando alguns minutinhos para acabar a prova do Enem, e você descobrir que tem uma questão que você pulou e que você esqueceu de fazer, vai ser muito chato, você vai ficar desesperado, vai ter que chutar a questão. Outra dica que eu dou, né, já aproveitando o gancho, é se você for chutar, ou você chute todas as mesmas letras, caso você não tenha tempo de analisar, ou se você terminou a prova um pouquinho antes e tiver tempo de analisar, analise qual questão que você mais marcou a letra. Por exemplo, se você marcou mais letra A, mais letra B e tal, veja que você menos marcou e chute todas aquelas que você menos marcou. Por quê? Porque no Enem são 5 alternativas, porém o Enem divide de maneira igual essas 5 alternativas. E essas 90 questões vai ter que ter um quantitativo de letra A, um quantitativo de letra B, letra C, letra D e letra E, tudo por igual. Então você deve marcar a que você menos marcou, porque aí você vai aumentar a probabilidade de chances de você acertar, mesmo que seja no chute. Claro que você pode ser pego pelo TRI, mas independente de você ser pego pelo TRI ou não, acredito eu o seguinte: para que você acerte uma questão fácil, você pode acertar fácil ou pode acertar difícil. Talvez esse seja a questão da sorte. Se você tiver a sorte de acertar uma questão fácil, você pode ter um aumento no seu TRI. Já se você tiver o azar de acertar uma questão difícil, você pode ser prejudicado pelo TRI. Na hora de fazer a redação, eu aconselho ou no início da prova ou no meio da prova, faça a redação. Mas nunca passe a limpo na mesma hora. Por quê? Pode surgir outras ideias no meio do caminho ali para você mudar a sua tese, para você complementar a sua tese, para você enriquecer sua redação. Então faça a redação, deixa ali bonitinho no caderno de rascunho e vai resolver a prova. Faltando em média 1 hora para a prova acabar, você já vai passar a redação a limpo. Não deixa para o último segundo não, porque senão você vai ficar na beirinha das almas, vai ficar naquele desespero, naquela loucura, naquela correria. Mesmo que você não tenha terminado todas as questões, de resolver todas as questões, faltando 1 hora para a prova, deixa de ladinho as questões, pega sua redação bonitinha e vai passar a redação a limpo. Se você terminou a redação, terminou de passar a redação a limpo e ainda tem um tempo hábil, você pode sim começar a resolver mais questões, ou você já vai resolvendo direto passando para o gabarito. Também você tem essa opção. É claro que você vai escolher o que é melhor para você, se você vai ficar perdido, se você vai trocar a questão no gabarito, se você já sabe que você pode fazer isso, não arrisque e fique nessa loucura não. Então escolha o que é melhor para você, veja se passar direto no gabarito vai ser interessante para você ou não. Tem muita gente que erra gabarito, marca 2 questões, marca a questão anterior e próxima e tal, e fica no sentimento, no rancor depois com relação à prova. Com relação à prova de exatas, a dica que eu dou só comece a fazer os cálculos depois de você ter entendido o que está pedindo na questão. Tem muita gente que já vai ler na questão e já vai premeditando o que vai pedir lá embaixo, tá o cálculo, eu vou ter que saber já isso, e já começa a calcular a questão antes mesmo de saber o que está pedindo. Então calma, não fique calculando uma coisa, já tentando adivinhar o que vai pedir lá embaixo, que você não sabe. Então leia o enunciado da questão, depois volta no texto e depois você vai ver realmente o que você vai calcular. Não fique calculando algo com antecedência, tentando premeditar o que vai pedir a questão não. Quando você for fazer cálculo e tiver uns valores muito afastados um do outro, se nas alternativas as respostas forem muito afastadas umas das outras, você não tiver conta para você fazer com números com vírgula, com números muito detalhados, você pode tentar um arredondamento, porque você vai conseguir chegar no número aproximado e não vai ter números muito próximos. Então a resposta, as alternativas estão muito afastadas umas das outras. Então você vai conseguir, achar a resposta e marcar sem ficar com dúvida, com um valor bastante aproximado e possível de arredondado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Um beijo, até o próximo vídeo!